Imagine ser jogado em um caldeirão fervendo, sentir o cheiro da sua própria pele queimando, e ainda assim, sair dali sem um único arranhão. Parece impossível, não é? Mas essa é a história real de um dos homens mais próximos de Jesus. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia tudo o que conhecemos sobre o impossível. O ano era aproximadamente 95 d.C. Império Romano reinava absoluto sobre o mundo conhecido. Suas águias douradas estavam fincadas nos territórios mais distantes e os Césares eram adorados como deuses. Mas havia algo que o poder de Roma não conseguia esmagar. Uma nova fé que crescia nos becos, nos desertos, nas casas simples, o cristianismo. Entre todos os seguidores de Jesus, um homem se destacava. Não era o mais jovem, nem o mais forte, mas era aquele que carregava a memória viva de Cristo. João, o apóstolo do amor, o discípulo amado, o último dos 12. Enquanto os outros apóstolos já haviam sido martirizados, mortos por espadas, cruzes e lanças, João ainda permanecia de pé, como uma chama insistente em meio à tempestade. Mas para o imperador Domiciano, João era um problema, um símbolo de resistência, uma ameaça viva. Domiciano não tolerava desafios à sua autoridade divina. Era um homem paranoico, sedento de adoração e decidido a esmagar qualquer um que ousasse adorar outro rei que não fosse ele. As ordens foram dadas. Tragam João. Quero que ele sirva de lição para todos. Acorrentado, humilhado, João foi levado pelas ruas de Roma, sob o olhar de uma multidão faminta por sangue. O cheiro de ferro das correntes misturava-se ao odor pesado da cidade. Suor, fumaça, medo. No centro da praça, um espetáculo horrendo havia sido preparado. Um gigantesco caldeirão de óleo fervendo, borbulhando como se fosse o próprio inferno esperando por ele. Era um método de execução reservado para os piores criminosos. E agora, seria o palco da morte de um apóstolo. Amarrado, suspenso sobre o caldeirão, João fechou os olhos. Talvez tenha lembrado das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E então, ele foi lançado. A multidão prendeu a respiração. O óleo fervia. Subiam vapores densos, sufocantes. Alguns se taparam os olhos, incapazes de ver o horror. Mas o grito nunca veio. O silêncio foi a primeira coisa que causou estranheza. Então alguém na primeira fileira arregalou os olhos e gritou: "Ele está vivo!" Sim, ele estava vivo. João, submerso no óleo ardente, permaneceu de pé, inabalável. Sua pele não se queimava. Seu corpo não era consumido. Era como se uma mão invisível o protegesse. O pânico se espalhou como fogo na multidão. Alguns caíram de joelhos. Outros começaram a fugir, espalhando boatos de que João era um deus, um espírito, uma aberração. Mas João sabia a verdade. Não era sobre ele, era sobre aquele que estava com ele. O historiador cristão Tertuliano, séculos depois, escreveria sobre esse milagre, afirmando que João foi preservado pelo poder de Deus para um propósito maior. O imperador Domiciano, furioso e humilhado diante de toda Roma, não teve escolha. Não podia executá-lo. Seria como admitir derrota. Então mandou que João fosse exilado. Seu destino seria Patmos, uma ilha rochosa, inóspita, cercada por mares turbulentos. Um lugar onde as pedras cortavam os pés como lâminas e o vento carregava a solidão. Era o tipo de lugar onde homens quebravam, onde a esperança morria. Mas João não foi para morrer, foi para ver. Foi em Patmos que ele teve a visão que mudaria o curso da história para sempre. Sozinho em uma caverna, cercado apenas pelo som incessante das ondas, João recebeu a revelação. Em um êxtase espiritual, ele viu tronos e trovões, juízos e trombetas, besta e cordeiro. Viu o fim dos tempos e a vitória final. Registrou as cartas às 7 igrejas da Ásia. Anunciou o retorno glorioso daquele a quem Roma jamais poderia derrotar. Ele descreveu a visão,
de um cavaleiro sobre um cavalo branco, com olhos como chamas, e uma espada saindo da sua boca. Descreveu a queda da grande Babilônia. Descreveu o juízo final, onde os mortos, grandes e pequenos, se apresentariam diante do trono. E no final, uma promessa. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. O homem que o mundo tentou destruir se tornou a voz que ecoaria por séculos. Através da dor, ele encontrou a glória. Através da perseguição, encontrou a revelação. João, o sobrevivente do fogo. João, o profeta do Apocalipse. Se você acha que milagres são apenas histórias do passado, pense de novo. Porque há momentos em que a fé transcende a lógica. Momentos em que o impossível se curva diante da presença de Deus. E talvez, apenas talvez, esses milagres ainda estejam acontecendo nas vidas daqueles que, como João, se recusam a desistir. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu que o mundo queria te destruir, mas algo invisível te manteve de pé? Se essa história falou com você, é porque ela precisava chegar até o seu coração. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de viver uma fé que o mundo não pode apagar.